Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1079. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo São Paulo e Flamengo pela Copa do Brasil. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Flamengo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Segundo jogo Botafogo da Paraíba e Paysandu pela Série C Grupo C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo da Paraíba a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Paysandu nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Terceiro jogo São José e São Bernardo pela Série C Grupo B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do São José a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o São Bernardo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Quarto jogo Chapecoense e Ceará pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Chapecoense a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Ceará nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Quinto jogo CRB e Guarani pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do CRB a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Guarani nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Sexto jogo Tombense e Botafogo de Ribeirão Preto pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Tombense a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Botafogo de Ribeirão Preto nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Sétimo jogo Operário e Brusque pela Série C Grupo B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Operário a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Brusque nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Oitavo jogo Volta Redonda e Amazonas pela Série C Grupo C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Volta Redonda a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Amazonas nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Nono jogo Sport Recife e Londrina pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Sport Recife a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Londrina nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Décimo jogo Atlético Mineiro e Cuiabá pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Cuiabá nos últimos 5 jogos teve 1 empate e 4 derrotas. 11º jogo Arsenal e Tottenham pelo Campeonato Inglês. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Arsenal a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Tottenham nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. 12º jogo Liverpool e West Ham pelo Campeonato Inglês. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Liverpool a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o West Ham nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 13º jogo PSG e Olympique de Marselha pelo Campeonato Francês. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do PSG a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Olympique de Marselha nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. 14º jogo Atlético Madrid e Real Madrid pelo Campeonato Espanhol. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Madrid a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.
Já o Real Madrid nos últimos 5 jogos teve 5 vitórias. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.